Queridos amigos e irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja completo sobre a sua vida e a vida de todos os seus familiares, de todos aqueles a quem você quer bem, todos aqueles com quem você se importa. Eu hoje, neste vídeo, falo para aqueles que estão interessados no que está acontecendo no mundo, aqueles que ainda se preocupam, aqueles que acham, que percebem que algo está errado, que não é tudo igual à grande mídia, seja impressa ou televisiva, ou às vezes até mesmo através da internet, está querendo passar para vocês, para nós, né? Muitos acontecimentos que a gente nem acredita que estariam ocorrendo, nós podemos ver no dia a dia. E isso tem nos preocupado, porque mesmo, ou principalmente, né? Eu ia dizer mesmo, mas eu vou dizer principalmente por ser um pastor evangélico, um pastor que pertence à Assembleia de Deus há mais de 40 anos e que se preocupa em estudar, em observar os sinais, sabendo que a Bíblia não erra nunca, que Deus só fala a verdade, e na verdade Deus é a verdade, pois Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E tudo isso que eu tenho falado, embora aparentemente possa até ser acusado por alguns de não ser bíblico, é cumprimento da Bíblia, é cumprimento das profecias preditas pelos profetas, ou seja, Deus falou e está se cumprindo, e nós estamos vendo o seu cumprimento a cada dia, e nós devemos olhar para tais coisas, para que nós possamos saber o quão perto está a segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo está ocorrendo no mundo inteiro, não apenas num lugar. Eu não estou muito preocupado com os terremotos que ocorrem aqui ou ali, os furacões, tsunamis, nada disso. Eu estou me preocupando mais com os terremotos que têm sido trazidos na nossa vida, né? Os tsunamis que têm afogado a alegria de muita gente, a segurança, atrapalhado a fé, desviado a atenção bíblica para outras coisas. E eu quero falar hoje, no nosso vídeo, sobre o controle total da população. Vocês sabem que eu venho trazendo uma série de vídeos sobre os Illuminatis e hoje cheguei ao ponto em que o nosso assunto será o controle total sobre a população, ok? Vamos conversar um pouquinho? Vamos conversar, vamos ver, às vezes o que tem anotado aqui, porque eu não gosto de perder o fio da meada. Sempre tem que dar uma olhadinha aqui, porque tem muitas pessoas que têm uma mente extraordinária e guardam tudo na cabeça, não é? Mas eu não, eu tenho que anotar, botar aqui ano, nome, para que eu não me perca e nem deixe você perdido se você for tentar localizar a fonte que às vezes eu cito. E também quando for de uma pronúncia que nem todos, na verdade, a maioria, né, não controla outras línguas, a pronúncia correta disso, daquilo, né? Por exemplo, você vai falar bolo em inglês, você fala cake, em inglês americano. Você já vai falar em inglês britânico, você já fala cake. Então as pessoas às vezes não são obrigadas a saber disso. Eu quero falar assim numa linguagem simples. Então muitas coisas eu estarei lendo, falando, transmitindo para vocês como se escreve. Não se preocupe com a pronúncia, ok? Eu não vou me preocupar para que eu possa alcançar aquelas pessoas que não têm acesso a outras línguas ou a linguagem de outros países. Tudo bem? Estamos entendidos assim? Então vamos falar a partir deste momento sobre o controle total, né? Controle total sobre a população. Uma das metas dos soberanos invisíveis é o controle da população. Eu já disse isso em vídeos passados e deverei repetir muito ainda. Eles já gastaram milhões em investigações secretas sobre controle mental
e as técnicas de controle da população. A palavra-chave da CIA para referir-se ao controle mental é MK-Ultra. MK-Ultra. Este programa, que tem uns 40 anos, mais ou menos, vai arredondar um pouquinho mais, um pouquinho menos, se tiver menos, mas eu acredito que tenha mais de 40 anos, juntamente com os seus programas irmãos, ou seja, MK-Delta, Arquichoque, ou Arquichoque, Artichoque e Bluebird e outros aí, abrangem uma combinação de drogas, de eletrochoques, de tortura, como métodos de controle, métodos utilizados para controlar as pessoas ou a população mundial. Veja bem, a intenção não é controlar um indivíduo, a intenção é controlar a população mundial. Quanto mais, melhor para eles, né? Os resultados que se propõem vão além, ou melhor, vão desde a amnésia temporária e ou permanente, temporária e ou permanente, confissões desinibidas e criação de segundas personalidades, até mesmo aquelas pessoas que serão controladas por eles para que se tornem assassinos programados e impulsos para suicídio pré-condicionado. Suicídio pré-condicionado. De acordo com o famoso investigador ou estudioso Pepe Rodrigues, algumas seitas foram utilizadas, eu disse seitas, foram utilizadas sem nenhum escrúpulo pela CIA, como laboratórios experimentais. Nem tudo que você vê em filmes aí de ficção é ficção, não. Eu me lembro, perdão pelo pigarro, eu me lembro que assisti um filme, eu não sei se em português o nome do filme era O Pagamento. Um filme muito bom até, de ação, em que o agente lá se propunha a ser programado para fazer vamos dizer, uma investigação, ou agir como um terrorista, ou matar alguém. Ele tinha que fazer alguma coisa e recebia para fazer aquilo, e para que durante todo o tempo que ele ficasse fazendo aquilo, estava tudo bem para ele, mas quando ele voltasse, quando ele tivesse concluído aquilo pelo qual ele recebeu, ele teria em sua memória apagado todo o tempo em que ele esteve a serviço daquela organização. Por exemplo, se ele tivesse durado 3 anos na sua missão, seriam apagados 3 anos de memória dele, e ele recebia muito dinheiro por causa disso. É interessante mesmo esse filme. Depois, se vocês se interessarem, alguém quiser saber, me pergunta ali nos comentários, que eu procurarei saber o nome do filme e o nome do artista. Foram 2 artistas famosíssimos, o homem e a mulher, e muito bom o filme para quem gosta de filme de ação. Mas você já vê ali no cinema tais coisas, como se fosse ficção, e na verdade, ficção coisa nenhuma. Algumas seitas foram utilizadas sem nenhum escrúpulo pela CIA como laboratórios experimentais. E uma dessas seitas você conhece, talvez não pelo nome, mas você vai se lembrar pelo fato que eu vou relatar, tá? O nome dessa seita que eu vou dizer agora é o Templo do Povo, mas você vai lembrar agora, quando eu disser o nome de quem era entre aspas, o pastor do Templo do Povo, era Jim Jones. Já ouviu falar de Jim Jones? Esta seita
parece ter estado envolvida com o projeto MK Ultra. Aonde a gente vê isso? A gente pode ver isso no livro de Pepe Rodrigues, O Poder das Seitas, é o título do livro, publicado pela editora Barcelona em 1989, na página 173, ok? Se quiser, é só voltar o vídeo, voltar, que você vai ver de novo o que eu disse. A história oficial, a história que nós lemos nos jornais, aquilo que a gente viu demonstrado na televisão, nos noticiários da Globo, Lixo e de outras, era que Jim Jones era um líder religioso fanático da Califórnia, nos Estados Unidos da América, que conduziu uma comunidade multirracial para a selva da remota Guiana, a fim de estabelecer uma sociedade utópica, uma sociedade perfeita. E o lugar que fundaram chamou-se Jonestown. Aí viviam ao menos uns 1.100 membros do Templo do Povo, e a maioria era formada de negros e mulheres. Nada com racismo aqui. E eu estou citando para vocês como era. O nome de Jonestown permaneceu fortemente impresso na memória do povo. Quem que não ia lembrar de uma atrocidade daquelas, não é verdade? Em novembro de 1978, várias centenas de membros daquela comunidade beberam cianureto misturado com uma limonada em copos de papel. Tanto crianças como adultos caíram mortos ao redor do pavilhão principal. 90% dos mortos foram mulheres e 80% eram negros. O próprio Jim Jones foi encontrado não envenenado com cianureto, mas com um tiro na cabeça, o que teve a aparência, eu disse aparência, de suicídio. Veja, eu não disse que foi um suicídio, eu disse que foi apresentado com uma aparência de suicídio, para que eu e você engolíssemos tal mentira. Mas vamos mais longe ainda. Será que isso aí era verdade? Foi relatado assim. Os cabeçalhos dos jornais, as manchetes do dia do massacre, diziam o seguinte: membros de uma seita morrem na selva da América do Sul, 400 mortos em suicídio maciço e 700 fugiram para a selva. Esta foi uma manchete do New York Post, de 21 de novembro de 1978, na página 6. Na página 6, o New York Post colocou esta manchete, esse cabeçalho, vamos dizer assim. As autoridades norte-americanas afirmaram ter procurado aqueles que escaparam para a selva, mas não encontraram ninguém nos arredores. A contagem oficial dos corpos, feitas por um guianense e que se entende como a soma definitiva, foi dada a público quase uma semana depois pelas autoridades militares norte-americanas e alcançou o número de 913 mortos. Não são mais 400 iniciais. 913 mortos. 913 corpos encontrados. Durante a primeira conferência com a imprensa,
afirmou-se que a razão desta discrepância, claro, essa discrepância chamou a atenção. Uma hora 400 mortos, não é? Depois se diz que 700 sumiram para a floresta, e depois se acham 913 mortos. Há uma discrepância muito grande e chamou a atenção do povo, chamou a atenção daqueles que estavam acordados. E se disse que a razão dessa discrepância entre as somas tornadas públicas foi que o guianense que havia feito a contagem inicial não pôde contar bem. Quase que disseram que o camarada não sabia contar até 1000, não é verdade? Jamais se fez no lugar do morticínio uma autópsia qualquer. O porta-voz do Exército dos Estados Unidos, ou seja, o tenente-coronel Schuller, declarou o seguinte: não é necessária nenhuma autópsia. A causa da morte não é aqui assunto que interesse. Dorme com barulho desse, meu amigo, meu irmão. Vai acreditar nisso se você quiser. Você acredita em Papai Noel, na verdade? Acredita, sim. No Mickey, na Minnie, no Pateta, não acredita? Os corpos foram entregues aos Estados Unidos depois de uma demora excessiva e em estado de composição tal que tornou quase impossível a autópsia. E toda identificação havia sido retirada dos cadáveres. Nos Estados Unidos, negou-se o acesso aos corpos dos representantes do Estado, bem como dos peritos em identificação forense. É incrível, né? Você sabia disso? O presidente da Associação Nacional dos Médicos Examinadores queixou-se em uma carta aberta dirigida às autoridades militares por esses procedimentos que ele chamou de grosseiramente incompetentes. Onde que eu acho isso? É isso aí, quem disse para nós foi um escritor chamado John Pierre Nugent, tá? Vamos dizer assim como se escreve, Nugent, N-U-G-E-N-T, Nugent. E ele escreveu isso no chamando o seu artigo, vamos dizer assim, de White Knight, publicação da Wade, em 1979, página 228, a sua publicação. Agora, veja bem, a decomposição e o embalsamento dos corpos tornou impossível, era a intenção deles, é lógico, o trabalho posterior dos forenses. Todos os corpos foram cremados e enterrados em tumbas coletivas. Agora, eu quero fazer uma pergunta para você. Me ajuda a entender isso aí? Você me ajuda? Me ajuda. Vai lá nos comentários, me ajude a entender o que realmente aconteceu em Johnstown. O que? Os membros do Templo do Povo verdadeiramente cometeram suicídio ingerindo cianureto? Será? Será que esta foi a verdade? Esta foi a notícia, mas será que ela era verdadeira? Existem certos sinais que mostram o tipo de veneno que causa a morte. O cianureto, por exemplo, bloqueia as mensagens que vão do cérebro para os músculos mediante a mudança da química do corpo no sistema nervoso central. Até
as funções involuntárias, como a respiração e as batidas do coração, produzem sinais neurológicos confusos. A morte é dolorosa. A respiração torna-se agitada. Produzem-se espasmos nos músculos. Os membros sacodem-se e se contorcem e aparece uma contorção nos músculos faciais chamada rictus do cianureto. Então é bem conhecido quando uma pessoa morre por envenenamento de cianureto. Você deve ter visto já esse veneno, não na prática, não assim ao vivo e a cores, mas é aquele veneno quando você vê um filme de agente secreto, tipo 007, em que eles pegam o bandido, vamos dizer assim, e vão querer uma confissão dele, ou que ele conte alguma coisa, e às vezes está com alguma cápsula de cianureto na boca, ou ele põe na boca e mastiga, aí começa a ter tremores e tudo, daqui a pouco começa a babar, sair aquela baba branca, aquele coisa branca da sua boca. Vocês devem ter visto isso já em filmes. O doutor Mutu, como é que se escreve esse nome? M de Maria e O-O-T-O-O. Doutor Mutu, o mais destacado perito em patologia guianense, ele chegou a Johnstown poucas horas depois do massacre e descobriu, imagine, que os cadáveres não apresentavam nenhum dos sinais de morte por cianureto. Opa! E agora não bateu com a notícia oficial, não bateu com o que a grande mídia passou. Bem ao contrário, o doutor Mutu encontrou marcas frescas de picadas de agulha nas omoplatas. Para quem não sabe, aqui nas costas, na pá, tem gente que chama de pá, isso aqui, ó. Encontrou marcas de picadas de agulha nas omoplatas de 90% das vítimas. Outros haviam morrido a tiros ou estrangulados. Nada de cianureto na história. O testemunho do Dr. Mutu, testemunho dado ao grande júri guianense, levou à conclusão de que todas essas pessoas, com exceção de 2 vítimas, haviam sido assassinadas por pessoas desconhecidas. Só as 2 exceções haviam cometido suicídio. Sim, mas tem sim, tem. Isso foi escrito por John Judy. O nome era, deixa eu ver aqui, The Black Hole of Guiana, o buraco negro da Guiana. Ou seja, uma história não contada do massacre de Johnstown, publicado pela editora Portland no ano 1993, página 129. Agora veja bem o que vem mais aí. A discrepância entre o verdadeiramente acontecido em Johnstown e a versão oficial é muito, mas muito grande. E precisamos desprezar o mito de que o que aí havia era uma comunidade religiosa. Mentira! A verdadeira história de Johnstown é de que de que houve uma horrorosa experiência, tá? De uma horrorosa experiência, como outras que eu já contei em vídeos passados. Não tem nada a ver com uma sociedade religiosa utópica. Essa história apresenta
tantas conexões com as agências de inteligência dos Estados Unidos da América que não há dúvida de que Jonestown foi parte de um horrível experimento da CIA chamado MK-Ultra, ok? MK-Ultra. De qualquer lado que se olhe, ou que se examine Jonestown ou Jim Jones, a CIA sempre faz aparecer a sua pavorosa cabeça. Jim Jones viveu desde 1961 a 1963, sabe aonde? No Brasil. Sim, no Brasil. De 1961 a 1963, ele viveu no Brasil. Nesse país de onde eu estou falando com você. Sem ter dinheiro algum, ele instalou-se com sua família em uma casa extremamente luxuosa. E não só visitava frequentemente o quartel-general da CIA em Belo Horizonte. Opa! Você não sabia que a CIA tinha um quartel-general em Belo Horizonte? Ah, pois tinha, viu? Tinha. Não sei se ainda agora, nesse momento, tem, o que eu não duvido. Mas empregados da Embaixada dos Estados Unidos levavam alimentos à sua casa. Dan Mitrione, amigo durante toda a vida de Jim Jones, que trabalhou com a CIA treinando técnicas de interrogatórios e torturas, para forças policiais do terceiro mundo, acompanhava Jim Jones, nesse tempo. Dan Mitrione, que trabalhava para a CIA. Estava assim, olha, com Jim Jones. Jim Jones voltou para os Estados Unidos em 1963, cheio daquilo que me falta, dinheiro. Cheio de dinheiro. E com esse dinheiro, ele fundou o primeiro templo do povo em Ukiah, na Califórnia. Eu disse que ia pronunciar como se escreve. Letra U, letra K, a letra I, letra A e letra H. UKIAH, na Califórnia. Isso nós temos a referência no mesmo livro que eu citei ainda há pouco. Uma história não contada do massacre de Jonestown. É só que dessa vez na página 135. O ano é o mesmo, 1993. Muitas das principais pessoas que rodeavam Jim Jones provinham de ambientes ricos e educados. Muitas tinham ligação com o exército e com a CIA. Depois que Jim Jones fundou o primeiro templo do povo na Califórnia, sua igreja não demorou muito a se transformar em motivo de escândalos nos meios de informação. Jim Jones aproveitou-se desses ataques como desculpa para sua transferência para a Guiana. Os acertos para a chegada da comunidade a esse país fizeram-se com a colaboração da Embaixada Americana na Guiana. E fique sabendo você que todos os oficiais da Embaixada eram oficiais da CIA que agiam sob a fachada do Departamento de Estado. E não foi só aí também. Tiveram igualmente a ajuda do primeiro-ministro Forbes Burnham, em cuja ascensão ao poder esteve claramente implicada a CIA. Você pode ler isso em Daily World, de 23 de junho de 1981, página 4, ok?
Quando os membros do Templo do Povo chegaram ao aeroporto da Guiana, os negros foram retirados do avião, amarrados e amordaçados. Chegaram praticamente a trabalhar como escravos, porque trabalhavam de 16 a 18 horas por dia e eram obrigados a viver em áreas restritas com rações mínimas de alimento. De maneira geral, eles comiam arroz, pão e às vezes carne rançosa. Eram submetidos a um programa física e mentalmente esgotante e eram forçados a permanecer acordados de noite para escutar as conferências de Jim Jones. O que você pode imaginar sobre isso, hein? Sobre esse horror, sobre essas coisas que a gente nem imagina que estão acontecendo no mundo. E torno a repetir aquilo que venho dizendo nos últimos vídeos: o mundo jaz no maligno. Os maus tratos e abusos transformaram-se em coisa cotidiana. A equipe médica do campo realizava dolorosas suturas sem o emprego de anestésicos. Administravam drogas, registrando tudo em um diário médico. Sabe por que eu gosto de quando eu falo dessas coisas? Porque é mais uma vez o cumprimento da palavra de Deus. O Senhor disse, a Bíblia diz que nada há oculto que não seja revelado. Por mais que escondam, um dia será revelado. Um dia será descoberto, um dia o mundo saberá, um dia as pessoas de bem virão a descobrir o que estão escondendo, ainda hoje, ainda agora, neste momento que estou falando. Pode ter certeza disso. Os sobreviventes narraram casos de consumo forçado de drogas, de pessoas que eram isoladas, encerrando-as em caixas debaixo, e veja que coisa horrível, debaixo da terra, tortura física e violações sexuais em público, e humilhações de toda a espécie. Meu Deus do céu, inimaginável, difícil até de falar, difícil de comentar, difícil de acreditar que possam haver seres humanos tão ruins, tão perversos. Difícil. Por esse tempo, Jim Jones já havia amealhado uma fortuna incrível que a imprensa estimou na ordem de 2 bilhões de dólares, incluindo contas bancárias e inversões de bens de raiz no estrangeiro. Um pastor com 1.100 membros jamais atingiria bilhões de dólares, mesmo que todos os membros doassem seus bens para eles. Ou para ele, né? Que eu falei, um pastor. No lugar desse infausto acontecimento em Jonestown, descobriu-se um grande esconderijo de drogas suficientes para drogar de 200 mil, ou melhor, para drogar mais de 200 mil pessoas durante mais de um ano. Eu posso dizer para vocês que durante os anos 50 e 60, Allen Dulles, como diretor da CIA, pediu mais de 100 milhões de doses de LSD para projetos de controle mental.
e foram encontradas drogas que se empregam nos experimentos e provações do MK Ultra, incluindo sódio pentatol, que é um soro da verdade, hidrato de cloro, que é um hipnótico, e muitas outras. Você pode ler isso aí no mesmo livro que tem o título Uma História Incontada do Massacre de Jonestown, ano 1993, página 133. Quando eu repeti a referência, porque é a mesma, está no mesmo livro contado. Apesar de o médico do campo de Jonestown ter consigo anotado um registro meticuloso das drogas ministradas, tudo isso, imagine, desapareceu. Tudo desapareceu. Tudo. A descrição da vida que se levava em Jonestown é a de um verdadeiro campo de concentração, onde, além de tudo, se realizavam experimentos médicos e psiquiátricos. No campo havia especiais guardas armados, treinados e programados para matar. As testemunhas descrevem-nos, ou seja, descrevem a eles como zumbis caminhando mecanicamente sem emoções. Eles vigiavam o trabalho da população e impediam quem quer que fosse conseguir escapar. Esses tais guardas, meus amigos, não estavam entre os mortos e não se fez nenhuma tentativa de localizá-los ou de persegui-los. Não se fez. E é interessante acrescentar que a já mencionada anteriormente família Philip esteve implicada no recrutamento de mercenários em Jonestown para levá-los para Angola, a fim de ajudar os rebeldes eu vou falar exatamente como se escreve, UNITA, com apoio da CIA. A sigla é UNITA, letra UNITA, com apoio da CIA. E é importantíssimo notar que no tempo do massacre, os Boinas Verdes, você conhece só de filme, né? Eu não conheço pessoalmente, não conheci nenhum Boina Verde pessoalmente, só de filme. Os Boinas Verdes da CIA, que são treinados para acobertar operações de extermínio, encontravam-se próximo de Jonestown. Coincidência? Tire suas próprias conclusões. Será que eles estavam ali por coincidência? Eu acho que isso poderia muito bem explicar o grande número de mortos que apareceu. E o que você acha? Será que eu estou sonhando? Será que eu estou viajando no espaço? Ou você acha que foi coincidência a presença deles ali? Fotografias do massacre mostram cadáveres postos cuidadosamente em fila, de boca para baixo, com disparos a curta distância e com sinais de terem sido arrastados, como se os corpos tivessem sido postos nessa posição depois que tivessem sido mortos. Às vezes eu prefiro ficar em silêncio. O que
provavelmente aconteceu em Johnstown, é que só 400 pessoas foram forçadas a morrer por injeção. Os 700 membros restantes fugiram para a selva, foram cercados e assassinados pelos Boinas Verdes, e seus corpos foram levados de volta para Johnstown e acrescentados aos outros 400. Aparentemente, os que exerciam realmente o poder por trás de Jim Jones, em uma desesperada tentativa de experimentar seus métodos de condicionamento, cuidaram de implementar um simulacro de suicídio. E isso alarmou a população do campo, que se amotinou, e a maioria das pessoas fugiu para a selva sem se dar conta de que lá já estavam sendo esperadas pelos Boinas Verdes, que coincidentemente estavam lá. A história oficial a respeito de um fanático religioso e de seus seguidores não tem nenhum sentido. Nenhum sentido. E não tem sentido por causa das evidências de crimes, de assassinos armados e de autópsias, eu diria assim, escamoteadas. O motivo para frustrar as autópsias pode ter sido por causa das drogas que foram usadas para os experimentos. Elas poderiam ser detectadas facilmente nos corpos. Claro, evidentemente seriam identificadas. Outra razão pela qual se quis ocultar a história completa pode ter sido pelas etiquetas médicas que os cadáveres levavam. O relatório do Dr. Mutu, no qual ele notificava que os mortos não mostravam sinais evidentes de morte por cianureto, nunca, presta atenção, o relatório dele nunca, jamais foi publicado. O governo guianense foi cúmplice das autoridades americanas para encobrir as causas de tais mortes. As ordens diretas no sentido de ocultar a verdadeira história procediam de altos níveis do governo americano. Pode ter certeza disso. Governo que, através de suas, de suas maiores autoridades, delegou a Robert Pastor. E este, por sua vez, ordenou ao tenente-coronel Gordon Sumner que despojasse todos os cadáveres de sua identificação. Esta informação nos é dada por Kenneth Wooden, quando ele escreve o livro Os Filhos de Johnstown, editora McGraw-Hill, 1981, página 196. E hoje não, mas eu quero dizer, há uns 20 anos atrás, não sei se ainda é hoje, provavelmente não, o Robert Pastor era há 20 anos atrás, mais ou menos, era 2005, 2006, 2007, ele era um dos diretores da CIA. Sim, da CIA, sempre a CIA, sempre o FBI envolvido. Nos filmes que a gente vê, eles são sempre os heróis, são sempre os bonzinhos, são sempre os maravilhosos. Engane-se com eles quem quiser. Engane-se quem quiser.
Existem notícias de que nesse tempo havia campos experimentais parecidos com esse nas Filipinas e no Chile. Por trás das operações que se realizavam no campo de tortura no Chile, conhecido como Colônia Dignidade, estavam Michael Townley Wells, que era um norte-americano, agente da CIA e especialista em decapitação, e Joseph Mengele, cujas visitas ao campo estão muito bem documentadas, ok? Muito bem documentadas. Página 143 do mesmo livro que fala, não é? O Buraco Negro da Guiana, uma história não contada do massacre de Jonestown, página 143, ano 1993. Há alguns anos atrás, 2005, por aí, Jonestown já estava sendo repovoada naquela época por umas 100 mil pessoas da etnia Hmong do Laos. Já residiam lá muitos milhares deles, de acordo com um plano elaborado por Ernest. Agora imagine quem é esse Ernest. Eu nunca ouvi falar de Ernest, deve ter um sobrenome, né? Esse Ernest era sobrinho do famoso pregador evangélico muito conhecido, talvez mais conhecido do século XX, Billy Graham. E o plano que eu vim me referir, elaborado por Ernest, eu só usei o nome do Billy Graham para você identificar a pessoa, era o mesmo plano também elaborado por membros da Associação de Ministérios Evangélicos de Wheaton, conhecida também como Visão Mundial, World Vision. Visão Mundial é uma organização, ou era, né? Que eu não sei se agora, no dia que eu falo para vocês, ainda existe. Pode até existir com outro nome, ou talvez com o mesmo. Vou até me lembrei agora, me veio à mente agora, vou fazer uma pesquisa no Google para ver se eu encontro essa Visão Mundial hoje. A Visão Mundial era uma organização evangélica internacional que fazia espionagem para a CIA no Sudeste Asiático. Dorme com barulho desse. Pastor, mas você não é cristão? Você não é pastor? Não é da Assembleia de Deus? Sim, mas eu sou cristão, sou de Cristo Jesus. Cristo Jesus. Eu creio em Jesus Cristo como meu Senhor, como meu mestre, como meu Salvador. E já sou velho o suficiente para saber que denominação evangélica não salva ninguém, embora nós sempre devamos pertencer a alguma, mas muitas, como é o caso aí que eu estou citando, podem servir por causa disso aqui, de marionetes na mão da CIA e coisas semelhantes. É duro dizer, é duro para um pastor falar que uma organização evangélica internacional fazia espionagem para a CIA. Muitos investigadores, muitos estudiosos acreditam que essa organização era empregada como um anteparo, como uma máscara mundial para o recrutamento e treinamento de assassinos.
A entidade Visão Mundial esteve presente nos campos utilizados pela CIA na fronteira de Honduras para recrutar mercenários contra a Nicarágua. A World Vision e os grupos evangélicos relacionados com ela estiveram presentes também no Líbano, quando a falange fascista massacrou os palestinos. É significativo também que, a partir do estabelecimento do Templo do Povo na Califórnia, Jim Jones mantinha contatos estreitos com a Visão Mundial. Opa, que coincidência! Que coincidência! Amados, meus irmãos, meus amigos, o progresso científico dos soberanos invisíveis caminha à frente da ciência que todos nós conhecemos. Existe uma grande diferença entre o progresso científico do que nos é falado e os progressos daquilo sobre o qual não se conta nada. Há uma grande diferença. Quase todos os cientistas trabalham para as mesmas organizações, assim como acontece aos governos, às universidades e às companhias multinacionais. Só raras vezes sentem-se livres para tornar conhecidos seus descobrimentos científicos de acordo com o seu ponto de vista pessoal. Quase todos venderam a sua liberdade de pensamento a troco de boas condições de trabalho, a troco de lucro certo, a troco de um contrato de trabalho e a troco de uma pensão. O doutor José Delgado, psicólogo da Universidade de Yale, é assim que eu vou pronunciar, e programador junto de Joseph Mengele e de Leo Wheeler, declarou décadas atrás, declarou o seguinte, ouça as palavras dele agora: o controle físico das principais funções do cérebro já é um fato demonstrado. Já é possível, inclusive, criar e dar prosseguimento às intenções, ao desenvolvimento do pensamento e de experiências visuais. Continua ainda ele falando. Mediante estímulos elétricos de estruturas cerebrais específicas, podem-se induzir movimentos com radiocomandos, podem-se fazer aparecer ou desaparecer atitudes hostis, modificar a hierarquia social, mudar a conduta sexual e influenciar por controle remoto a memória, as emoções e os processos de pensamento. Até aí, disse ele. Pode-se mudar a conduta sexual. E a gente aqui fica surpreso com o que está vendo aí na Globo Lixo e também na grande mídia escrita. A gente fica todo surpreso, espantado quando vê que eles estão incentivando essa história nojenta sobre o gênero, dizendo que menino não é menino e menina não é menina, sobre a ideologia de gênero. A gente fica espantado. Esses que estão tentando fazer isso, aí vem uma pergunta para mim agora, será que não foram programados para este momento e para esta hora? E quando eu digo programados, não digo programados por Deus.
eu não digo nem programados diretamente pelo diabo, mas pelos Illuminati, seria impossível que tais programadores tenham sido programados já de muito tempo? Durante uma demonstração desse tipo de tecnologia de controle mental, enviou-se uma mensagem de psicocorreção acústica a um grupo de operários, ordenando-lhes, entre outras coisas, que colocassem suas ferramentas no chão. E todos eles, ao mesmo tempo, seguiram as ordens exatamente como foram lhes dadas. O controle de que falava o doutor Delgado já era possível fazer nos anos 50 e, sem dúvida alguma, muito antes. Muito antes. E olha que nos anos 50, foram os anos que eu nasci, pois nasci em 54. Esta tecnologia não só foi empregada no passado para operações especiais, como seleção de equipes e melhora de resultados, mas também para ajudar os atletas olímpicos e uma equipe de exploração do Ártico. Os soberanos invisíveis, ou seja, os Illuminatis, aperfeiçoaram o uso de impulsos de micro-ondas para enviar instruções que podiam e podem controlar a conduta individual ou coletiva. Como parte do experimento, durante muitos anos estiveram sendo geradas essas ondas de impulsos eletromagnéticos em todo o planeta. E essas ondas não só são causas principais da morte dos bosques, porque essa morte dos bosques, esse desmatamento, foi aproveitada pelos soberanos invisíveis como justificação para promover a coordenação de forças para um governo mundial. Você acredita que existe furo, buraco na capa de ozônio, na camada de ozônio? Acredita nisso? Vou deixar essa pergunta no ar para você. Olha, meus irmãos, essas ondas são também responsáveis por uma enorme quantidade de casos de câncer, de catarata, de defeitos genéticos e de doenças mentais. Entre as muitas coisas que se podem fazer na atualidade com as ondas eletromagnéticas, contam-se as seguintes. Entre tantas coisas, eu vou dar aqui um pouquinho aqui do que se consegue fazer. Eles conseguem fazer com que uma pessoa adormeça. Conseguem fazer que uma pessoa se sinta cansada ou deprimida. Conseguem criar sentimento de medo. Conseguem criar estados de violência. Conseguem mudar o nível dos hormônios. Conseguem mudar a química das células. Conseguem provocar agressividade sexual e conseguem induzir ao suicídio. Aí eu faria uma pergunta aqui para nós cristãos. Nós sempre pregamos que as pessoas que se suicidam vão para o inferno por toda a eternidade. Fica uma pergunta para mim e para você. E se pessoas que se suicidaram, cometeram suicídio por indução, sem ter consciência disso, será que passariam a eternidade no inferno? Deixa a pergunta no ar, tá bom? Apenas para dar um pouquinho de coisas para você pensar. Jesus disse assim: não julgueis
para que não sejais julgados, porque com a mesma medida com que julgardes, sereis também medidos. Atualmente, desde tempos atrás, os soberanos invisíveis, os Illuminati, graças às suas investigações científicas secretas, estavam e estão ainda capacitados a realizar um controle mental das massas. E isto inclui o uso das drogas, a lavagem cerebral, injeções de vírus experimentais, hipnose, implantes de cérebro para transformar literalmente as pessoas em robôs. Você já reparou que às vezes você fica com uma doencinha qualquer, um problema, aparentemente de garganta, uma gripe muito forte, uma febre, uma coisa, você vai ao médico e o médico nem levanta a cabeça, nem olha para você e diz assim, não se preocupe não, isso é só uma virose, isso vai passar. Virose, vinda da onde? Aí a gente lembra dos aviões passando no espaço, soltando aquele rastro de fumaça química. Os cientistas iluminados, trabalhando em projetos com nomes cifrados, desenvolveram, entre outras coisas, um eletrodo que pode receber e transmitir sinais. Pode também produzir visões e alucinações e ter um completo controle físico do corpo de uma pessoa. Durante os últimos 40 anos, os médicos utilizaram pacientes para levar em frente experimentos sobre a mente. Esse projeto se chamava de Projeto Fênix. Implantaram essa espécie de transmissores no cérebro dos pacientes, utilizando-se deles como cobaias de laboratório. Também, já estou terminando, viu? Já deu 1 hora de vídeo, mas já estou terminando. Mas eu vou deixar completo esse hoje, para não ficar parte 1, parte 2. Também foi realizado um programa de sequestro de pessoas para implantar-lhes dispositivos de controle na cabeça, sem que essas pessoas saibam o que aconteceu quando são reintegradas à sociedade. Os soberanos invisíveis têm ainda a capacidade, mediante organizações que lhes servem de fachada, de implantar transmissores que comunicam mensagens ao cérebro e que são recebidos por meio de computadores. Muitos dos escravos monarca, já falei sobre o projeto Monarca, agentes da CIA e militares já têm em suas pessoas esses implantes, sabendo ou não, consciente ou inconscientemente. Às vezes sofre uma cirurgia e se aproveita, dependendo de quem é, para fazer tal implante. Eu digo o cirurgião, a trabalho dos Illuminati. Um dos mais importantes sistemas de comunicação dos soberanos invisíveis e de seus agentes de inteligência é o seu sistema Alex, que em português é transmissão combinada logarítmica cifrada. Repetindo, projeto ou sistema Alex, que em português é transmissão combinada logarítmica cifrada. E esse sistema se entrecruza, posso falar assim, com o programa Monarca de controle mental. O sistema Alex serve para rastrear os escravos controlados mentalmente
mentalmente para ordenar-lhes que realizem atividades para os Illuminati. Alguns exemplos reais de ordens que costumam ser dadas por meio de Alex são os seguintes: assassina tua família. Depois você vê a pessoa jurando que não foi ela, porque não se lembra. Outra ordem: o governo merece ser condenado, assassina o presidente. Ele faz isso. Outro: é inútil lutar contra nós. Não vou lutar contra eles, é inútil. Outro: você tem que traficar drogas. E ele trafica. Mediante, meus amados, antes de concluir o nosso estudo de hoje, eu quero dizer para vocês que mediante computadores e satélites, os soberanos invisíveis têm a capacidade de monitorar e controlar todas as atividades do planeta. Ora, isso não é difícil de você acreditar. Abra o Google Maps aí no teu computador, eu te dou o endereço e você vai ver. Ou coloca o teu próprio endereço e você não vai se ver lá na janela da sua casa, dependendo da configuração de sua máquina. Põe lá o endereço. Quantas vezes você conecta na internet e lá no seu computador já diz assim: você está aqui, e aparece exatamente o lugar onde você está? Acha difícil isso? Acha impossível isso que eu estou dizendo? Será que é loucura? Cada coisa que nos rodeia foi capturada em um computador, e os soberanos invisíveis passarão depois à etapa seguinte, pondo todas as nossas ações sob controle deles. Agora, para vigiar os passos de cada indivíduo, os cientistas iluminados ou Illuminatis desenvolveram, já é conhecimento de todo mundo, um microchip e um computador especial. Esse computador especial fica em Bruxelas, na Bélgica, e ele é chamado de A Besta. Esse computador chamado de A Besta, que não é o anticristo, é um computador chamado A Besta, ele foi preparado para ler o microchip. Como isso já foi feito há muito tempo atrás, há uns 20 anos, ele deve estar muito mais evoluído hoje, mas só que eu acredito que ainda deve manter o mesmo nome, viu? Porque é muito significativo esse nome. O microchip foi desenvolvido para ser colocado sob a besta, isto é, né, de maneira subcutânea, onde muitos amigos meus que creem no Evangelho pensam ser esse microchip a marca da besta agora falando como a marca do anticristo. Mas a Bíblia diz que a marca do anticristo será sobre a pele, como uma tatuagem, não sob a pele. Esse microchip, que é controlado pelo computador que antigamente, há uns 20 anos atrás, se chamava de A Besta, ele é colocado por baixo da pele, e o melhor lugar para colocá-lo seria a fronte, logo abaixo da linha do cabelo. Alguns veem como a marca da besta por causa do que está escrito em Apocalipse 13, do verso 16 e 17, ok? O microchip, do qual estou falando agora, que vocês já viram na internet várias vezes, é praticamente do tamanho de um grão de arroz, ele será invisível a olho nu e conterá toda a informação que os soberanos invisíveis precisam saber a respeito de você, ou melhor, de nós.
Os Illuminatis oferecerão, ou já estão oferecendo hoje, ou num futuro muito próximo, uma quantidade de razões para enganar e convencer cada pessoa a que aceite um implante do microchip. Servir-se-ão, eles vão se servir, eu tirando aqui a mesóclise, eles se servirão da desculpa de que o microchip reprogramará o corpo para lutar contra males tais como a AIDS ou outra doença. E servirá também, como já foi dito até na TV, você já deve ter visto isso, para localizar pessoas que se perderam ou foram sequestradas. Promovem em todo o mundo o microchip. E a gente não está longe disso não, porque, por exemplo, qual de nós não tem um cartão de crédito com microchip? A drive license, ou carteira de habilitação para dirigir, as novas aqui do Brasil já virão também com microchip. Toda a documentação, a identificação será através de um microchip. Então, até aceitar isso daí vai ser a coisa mais fácil para eles, a aceitação por parte da população. E para aumentar o poder de nossa inteligência, todos nós precisaríamos aceitar o chip. Segundo a propaganda, todos os que não querem levar o chip em si serão no futuro pessoas de uma classe secundária e reduzida ao nível de animais. Acredite se quiser. O ideal deles é implantar um microchip em cada recém-nascido como coisa de rotina. Agora eu te pergunto, se eles começarem a implantar o chip nos recém-nascidos e ficará invisível a cada pai e cada mãe, como é que você e eu saberemos que nossos filhos ou nossos netos ou bisnetos receberam ou não o chip? O tal do microchip. Como será possível? É preciso que Jesus venha logo arrebatar a igreja, não é? Concorda comigo? Para os médicos será coisa de rotina, receberão a ordem e farão. E ainda ficarão quietos, ninguém falará nada. Logo, irmãos, logo, meus amados, não teremos outra alternativa senão obedecer aos soberanos invisíveis em tudo. O dinheiro, os cartões de crédito, os cheques serão todos substituídos por um sistema no qual todas as transações só poderão ser realizadas mediante o microchip. Todos os indivíduos dependerão do microchip, que levará um número único de identificação para cada pessoa. É como se fosse a impressão digital de cada pessoa. E sem esse número ninguém poderá comprar nem vender nada. E aqui eu termino nosso vídeo de hoje, pedindo a você que você espalhe esse vídeo, pedindo a você que você compartilhe com o maior número possível de pessoas, pedindo a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva, e quem já é inscrito, deixa aí o seu like aí, conecta, faça login no Google, através da sua conta no Gmail, e dê a sua opinião, e deixe um like, porque quando você deixa o seu like, o YouTube ou o Google coloca ali, quando alguém abre YouTube, o nosso vídeo estará lá entre os que estão sendo, como eu diria, entre os principais, falhou a minha memória, eu já estou assim agora, tá bom?
como um vídeo que deva ser visto. Coloca por causa do seu like. Vídeos sugeridos, é isso aí. Ficará lá entre os vídeos sugeridos. Mas para que isso aconteça, eu preciso que você dê o like. Às vezes 1000 pessoas viram, mas tem 10 likes, só 10 fizeram isso. Ajuda aí, a gente vai continuar. Sim, vai continuar. Eu falei hoje sobre, qual foi o assunto mesmo? Ah, tá, já esqueceu? Mas eu não esqueci não, eu não esqueci. Eu falei sobre controle total da população. E o próximo vídeo vai falar sobre o quê? Sobre dominação mundial. Mas para que eu possa continuar fazendo isso, gente, isso dá trabalho, eu tenho que pesquisar, tenho que procurar referência, tenho que citar referência, muito trabalho. Eu preciso que você deixe o seu like, me ajuda aí. Se você não gostou, escreva lá, não gostei. Eu quero o microchip, eu gosto do microchip, eu gosto da facilidade dele, eu não tenho nada com isso. Mas se você gostou também e acha que as pessoas devam ser avisadas, compartilha e deixe o seu comentário. Se tem alguma coisa a acrescentar, acrescente, para que eu possa mencionar no próximo vídeo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Fique com Deus e com a graça do Senhor. Amém?